Pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um programa Hope TV, nessa noite maravilhosa, abençoada por Deus. Muito feliz com a presença de todos vocês que estão nos assistindo. E hoje eu tenho um convidado mais que especial, inclusive, além de ser um grande amigo, ele já foi um dos palestrantes, né, do nosso evento do Hope, que é presencialmente todo final de mês, é um encontro entre empresários, amigos, investidores. E ele é o convidado hoje também, convidado para a próxima palestra, que nos está comemorando 2 anos de Hope TV. Vocês vão conhecer hoje um pouco do trabalho dele, é uma pessoa maravilhosa, além de empresário, palestrante, escritor, ele é especialista em inteligência artificial. Você que quer saber um pouco mais sobre marketing, inteligência artificial, como melhorar o faturamento da sua empresa, fique nos assistindo, que hoje vai ser um bate-papo muito mais do que especial. Já quero primeiro dar as boas-vindas. Danilo Franza, Obrigado, um grande amigo, obrigado pela presença, eu que Deus agradeço. abençoe, e espero que vocês continuem nos assistindo aqui, fiquem até o final, que a gente tem muita coisa para conversar. Danilo, obrigado mais uma vez pela presença, já queria que você se apresentasse, um pouco não só profissionalmente falando, mas também falasse um pouco da sua vida, da sua família, onde você mora, enfim, fique à vontade, Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo eu que convite. agradeço. Além do convite de estar aqui, uma honra também participar da edição de 2 anos do Hope, que vai ser um evento mega especial. Então, eu entendo a importância desse dia e me sinto muito honrado pelo convite. Com Gratidão. certeza estarei lá para dar o meu melhor. Obrigado, tenho certeza. E, bom, meu nome é Danilo Franza, eu sou empresário, eu sou casado com a Adriele, a gente ainda não tem filhos, mas quem sabe logo logo também teremos aí filhos em breve. Ah, que bom, Também sou filho de Deus, sou filho amém. da Geni, também minha mãe, e sou contador de formação, né, eu atuei muitos anos nessa área também. Eu sou autor de 2 livros, eu tenho um livro que chama Guia do Empreendedor de Sucesso, foi um livro que eu publiquei principalmente pensando em todas as dores que eu tive quando eu comecei meu primeiro negócio, para que quem quer se inserir no mundo do empreendedorismo, lê o livro, fala, ah, agora eu entendi aonde eu estou me metendo, para colocar o pezinho ali já, né, nos finalmente ali, quando está começando um negócio novo. E eu tenho um outro livro que chama Mestres do Networking, que é um livro que eu fiz em parceria com outras pessoas que eu acompanho e nos grupos de empresários que eu frequento, né? Então a gente se juntou para fazer um livro falar sobre networking, que a gente entende a importância que é hoje a confiança, né, no mundo dos negócios e a indicação, e até por isso que eu gosto muito também do Hope. E as pessoas conseguem ter acesso a esses livros, já até fazendo um merchan. Consegue pelo meu Instagram. Pelo meu Ah, Instagram Danilo consegue, Franza, né? Danilo Franza, isso, Danilo Underline Franza. E como é que começou a sua história, assim, né? Você falou que você é contador de formação, eu também não Isso. sabia, é uma novidade para mim. Como é que começou a sua história com marketing, com inteligência artificial, essa parte de teu estímulo como empresário, também como empreendedor, Legal. começou? Eu tenho um tio na família que hoje ele é falecido e ele era o único empresário da minha família. Ele era irmão gêmeo da minha mãe e eu tinha muito como referência esse meu tio. Quando eu fui estudar contabilidade, foi por influência dele porque ele tinha um escritório contábil. E aí eu me formei em contabilidade também, muito por influência dele. A partir dali eu fui para o mercado de trabalho mesmo, trabalhei em escritório de contabilidade, depois eu fui para uma multinacional, eu trabalhava na General Mills, que é uma empresa que fabrica os produtos da Yoki, sorvete Häagen-Dazs, tempero Kitano, né? Então eu trabalhei muitos anos lá, e por mais que eu vinha galgando um certo patamar ali dentro da empresa, fui crescendo, né, fui sendo promovido, eu sentia que eu queria mais e que ali estava ficando pequeno para tudo aquilo que eu queria construir, Se vamos dizer sentia um assim. pouco engessado, vamos dizer assim. Exatamente. E aí eu fiquei pensando nessa trajetória do meu tio, falei, pô, por que não empreender? E eu, na época, eu gostava muito de cozinhar, então eu pensei, eu vou abrir um Que restaurante. inveja boa sua, viu? Se eu faço um miojo em casa, já queima. Eu sempre gostei desde criança, assim, eu já Bacana. cozinhava em casa, ficava vendo as receitas da minha mãe. E aí, só que uma coisa é saber cozinhar, outra coisa é gerir um restaurante. Bem Aí eu diferente. falei, bom, pensei, eu vou pegar tudo que eu tenho de conhecimento em contabilidade, né, em negócios e vou desenvolver esse projeto. E como eu pegava muito trânsito para ir para o trabalho, eu ia de ônibus, eram mais ou menos 2 horas de trânsito. Então eu construí o projeto inteirinho no ônibus. Eu ficava anotando no papel, eu levava o computador e assim foi. E aí, quando o projeto estava pronto, aí eu convidei meu sogro e um amigo meu para fazer sociedade. E aí eu pedi demissão do trabalho e a gente abriu. Aí teve que ter essa Abriu, coragem de pedir demissão, né? Aí todo mundo achou que eu tava ficando maluco, né? É, Aquela é coisa. sempre assim. É.
E aí foi assim que eu abri meu primeiro negócio. E graças a Deus o restaurante ele sempre foi crescendo muito. Ele Era em São foi Bernardo, era em ABC? São Bernardo, era aqui no Ruge, inclusive. Ah, que Era próximo a aqui, gente era estamos, próximo, então. né? Agora eu vendi esse restaurante, né? E o pessoal mudou de endereço, mas era aqui no Ruge, perto da igreja. Bacana. E aí, o que que aconteceu? Como o restaurante foi crescendo muito, os clientes que tinham empresa começaram a me procurar. Eles falaram: Nossa, Danilo, eu tô vendo o teu restaurante crescendo tanto, você mudou de endereço, construiu uma estrutura maior, né, tá sempre cheio. Eu tenho uma dificuldade assim, assim no meu negócio, você não quer me ajudar? E ali eu comecei a ajudar alguns clientes do restaurante. E aí, até que em algum momento, alguns começaram a querer me pagar para ajudar eles. Eu falei: Poxa, me pagar por isso? Tem um negócio bom aí. Exatamente. E foi assim que aí eu comecei a estruturar uma consultoria, né? E E eu tem no restaurante também, em tenho um conjunto. restaurante, isso, Ah, tem em conjunto. E aí essa consultoria também, ela começou a crescer, graças a Deus cresceu bastante. Aí chegou num ponto que eu tomei a decisão de vender o restaurante e focar 100% na consultoria. E eu percebi que a maioria, a dor principal que essas pessoas tinham era vendas. E eu também tinha muita experiência na área comercial, então eu comecei a focar a consultoria em processo de vendas. Então, estruturar o departamento comercial, montar tudo, desenhar todo o processo, implementar sistema, CRM, tudo voltado para a área isso há comercial. quanto tempo atrás? Vai fazer 3 anos, mais ou menos. 3 anos. É, É pouco tempo, pouco né? tempo. O Atrás. restaurante eu vendi há 2 e meio, mais ou menos, 2 anos e meio. Ah, tudo Também bem é novo, recente, então. é. Bacana. E aí eu comecei a também frequentar grupos de networking, né? Então foi quando eu comecei a ter mais esse contato também com mais pessoas, e aí eu comecei também a perceber a importância do relacionamento. E a consultoria foi crescendo, crescendo, até que começou a surgir essa questão de inteligência artificial também. Que é mais ou menos isso mesmo, há uns 2 anos atrás mesmo, né, no Brasil. Foi 2020, 2022, né? 22. 2022, exato. Logo Então após a pandemia, né? foi, Verdade. exatamente. Chat GPT, né? Quando surgiu assim para. Se a gente falar de inteligência artificial mesmo, existe desde 1940 e 40 e lá vai bolinha. Mas Ah, não acesso sabia. Era bem antiga já a é inteligência muito artificial. antigo. Poucas empresas tinham acesso, mas é algo bem mais antigo. Mas no Brasil só veio mesmo em 2021, 2022. Ou não, já existia no Já Brasil também. existia também, mas só empresas muito grandes tinham acesso porque era muito caro ter uma infraestrutura. Não era tão desenvolvido quanto hoje, Era obviamente, né? aqueles robôs, né? Existia algo mais voltado para análise de dados, análise preditiva, o próprio algoritmo de rede social. Então, Entendi. tudo isso também existe ali uma inteligência por trás. E aí eu comecei a estudar e a me desenvolver cada vez mais nesse assunto também. E assim eu comecei a incorporar também no meu negócio. Eu percebi o quanto meu negócio cresceu e evoluiu baseado na inteligência artificial. Eu sempre gostei muito de passar conhecimento, mesmo quando eu trabalhava CLT também, e no restaurante também a gente dava curso de culinária, a gente fazia de tudo. E aí eu falei, poxa, por que não começar a ensinar sobre também? E aí eu comecei a me especializar cada vez mais e comecei a dar palestras sobre inteligência artificial, ter um foco um pouco maior para empresários e para a parte comercial, mas hoje eu ministro várias palestras aí sobre inteligência E você tinha artificial. até comentado comigo que você fez uma junção com um amigo teu, que ele é É especialista em isso, marketing, e exatamente. juntou com você na parte de IA. Perfeito. E até para você comentar um pouco sobre isso também, sobre a tua empresa hoje, né, com o teu sócio, Legal. tem muitas pessoas que confundem, às vezes, o marketing com publicidade e propaganda. Né? Legal. Se você puder falar um pouco também sobre essa diferença, o Maravilha. teu entendimento sobre essa diferença, porque eu vejo com bons olhos que eles caminham juntos, mas são, ao mesmo tempo, também são áreas Faz diferentes, né? sentido. Bom, de uma maneira resumida, eu tenho uma empresa de consultoria em vendas que chama Go Comercial. Meu sócio ele tem uma agência de marketing que chama Go Make. Nós se juntamos para criar uma terceira empresa de IA que chama Agents, que Agents. isso é uma plataforma de inteligência artificial com aqueles robôs para WhatsApp, onde flui ali uma conversa mesmo, né? Esse chat ele pode estar no site, naquele quando tem um link ali para chat dentro do próprio site, né, de ajuda. Então esse robô ele consegue entender sobre o negócio e conversar com as pessoas. E aí a gente desenvolveu esse trabalho em conjunto e vem crescendo muito, então a gente entendeu a sinergia e ele me ajuda na parte comercial, eu ajudo ele também ali na empresa dele e a gente se ajuda no projeto de inteligência E aí, artificial em cima também. disso, é importante você estar nas palestras, nos eventos de network, né? Exatamente. Que muitos que estão nos assistindo são empreendedores, já participam ou querem participar. E aí seria interessante você falar um pouco, poxa, eu gosto de palestrar, às vezes eu vou até gratuitamente. Mas lá você tem conexão com pessoas que vão gerar negócio para você, não é assim? Com certeza. Com certeza. O mercado de palestra, sim, é sensacional. Pensando até, né, como meu foco é vendas,
uma dica que eu sempre trago para vocês, né? Olhar para os canais que vocês têm de vendas e explorar cada um deles para trazer audiência e trazer lead para sua empresa, né? Aquele potencial cliente. E o canal de palestra, ele é um canal muito excelente, porque é onde as pessoas entendem que você domina algum assunto e logo elas querem andar com você também, elas querem absorver aquele conteúdo, te contratar. Então, a gente tem funil de tráfego pago, né, site, rede social, e queira ou não, palestra é um excelente funil para isso também. Porque a audiência está toda ali te assistindo, você gera valor, você demonstra autoridade, logo as pessoas também querem te contratar. Então eu E em gosto cima muito. disso, qual que você acha que é a diferença entre o marketing, por exemplo, e a própria propaganda? Legal, não, isso é uma pergunta excelente, porque existe diferença Existe mesmo. diferença e muitas pessoas têm Existe. dúvidas, às vezes não perguntam, às vezes não participam no evento e acabam não Faz sen- sabendo, né, qual que é essa Exato. diferença. Ó, quando a gente fala de marketing e publicidade, pensa assim, marketing é como se estivesse desenhando a estratégia, o público que você vai se comunicar, quem é a sua persona, teu perfil de cliente, como que essa comunicação chega até o público, e a publicidade é quem executa, é quem vai colocar a mão na massa e fazer com que aquela mensagem chegue. Então, marketing e publicidade são coisas diferentes mesmo. Seria mais ou menos isso? Marketing, teoria e publicidade prática? Dá para dizer dessa forma, dá para dizer dessa forma. Simplesmente assim, né? Exatamente, exatamente. Então essa é a diferença. E você, no caso, você com a agência e com o teu sócio, vocês, na verdade, se uniram e conseguem atingir essas duas áreas da empresa, Exatamente, né, das empresas, por exatamente. exemplo. Nós desenvolvemos projetos completos, porque o marketing ele vai contribuir para que os leads cheguem até a tua empresa, só que isso não garante venda. O que garante venda é um bom processo, uma comunicação adequada, um time de vendas. Então a gente se juntou para trazer esse resultado em exponencial para as empresas. Ele tem uma operação que faz com que gere demanda para você, e eu tenho uma operação que faz com que essa demanda converta em resultado em vendas mesmo. Então a gente se juntou para poder fazer isso acontecer. Perfeito. E agora eu vou entrar até um pouco num tema meio que, expor assim, um pouco complicado, porque às Tá, vezes a gente que trabalha com vendas e eu também, conhece bastante vendedores. E a gente certo, vê alguns vendedores com medo, achando que, por exemplo, a inteligência artificial pode substituir o trabalho dele, né? certo. Na minha visão, não. Eu acho que ela vai agregar ao trabalho do vendedor que quer se desenvolver e alcançar mais pessoas em menos tempo e com menos investimento. O que você acha? Por exemplo, uma pessoa que Boa. é vendedora, ele fala, poxa, a IA vai pegar o meu lugar, o Danilo não pode ser um parceiro, não. Acho que ele vai, de repente, me tirar da empresa. Legal. Existe mesmo esse medo. O que eu tenho percebido muito? Em alguns mercados, tem algumas áreas que elas passaram realmente por um processo que acabou enxugando um pouco, né? Então, esse medo, ele é real, mas ao mesmo tempo, para quem se atualiza, está se desenvolvendo, está entendendo que não é só um hype, né? A inteligência artificial, ela veio para ficar e está crescendo cada vez mais. Se eu domino a ferramenta, logo eu vou ter mais espaço no mercado de trabalho também. Então eu percebo que tem algumas áreas que estão sofrendo algum impacto de redução de time por conta de IA, e não só por conta de IA, mas também por conta de muitos processos de automação que vem surgindo, né? Então tem tarefas que eram manuais e hoje um robô ele vai executar o que 5, 6 pessoas fariam. Então existe sim um processo que está enxugando algumas áreas, mas em compensação tem outras crescendo. Então olhar para o mercado de inovação e de tecnologia pode ser uma boa saída se eu estou de repente perdendo o mercado porque eu fui substituído por uma IA, algo nesse sentido. Mas se eu sou um vendedor e eu domino inteligência artificial, eu vou acelerar o meu resultado cada vez mais. E além disso, a IA ela sempre tem que ter um comando de alguém. Ela não Exatamente. funciona sozinha. E uma outra interessante, por exemplo, eu nunca vi uma pessoa que ele é um bom funcionário, ele ser mandado embora, ou ele, se ele for mandado embora, já não ter uma outra pessoa que quer ele. Porque o Exatamente. preparo da pessoa, por exemplo, uma qualidade que eu vejo hoje de um colaborador, por exemplo, é ele não ser preguiçoso. Eu acho que muitas pessoas elas estão muito estatizadas no que elas estão fazendo e elas não estão procurando ajuda, não querendo melhorar, e às vezes entra uma IA lá e manda ela embora e falam que é culpa da IA. Não sei se você Perfeito. entende isso. Totalmente, Porque se, totalmente. né, porque um bom vendedor, um bom comunicador, um bom funcionário, que ele é correto, que ele rende para a empresa, que ele traz frutos para a empresa e não dá trabalho, é Porque vai difícil ele te... ser mandado embora. Exatamente. E se ele for, Danilo, com certeza um outro empresário vai pegar essa pessoa. Você não concorda Exatamente. comigo? Totalmente, totalmente. E É. eu vejo que eu falo isso muito isso para as empresas que eu atendo, para os colaboradores, né? Desenvolva a sua marca pessoal. Não, não é só o fato de ser influenciador ou ser empresário.
para quem também está no time, atuando como colaborador, é muito importante ter o seu trabalho de marca pessoal desenvolvido justamente para você não perder mercado. Então, se eu sou um bom colaborador e agora ser um bom colaborador e mostrar que eu sou um bom colaborador é diferente. Então, ter esse viés de desenvolver a sua marca pessoal, mesmo sendo um colaborador, faz muito sentido para mim. E eu tinha muito isso quando eu era CLT também. Então, eu acredito que foi até algum dos fatores que fez eu crescer tanto nas empresas que eu trabalhei. Eu desenvolvi um bom trabalho, eu era muito ativo no LinkedIn, eu fazia artigos sobre a minha área, e então, assim, sem brincadeira, chovia proposta de trabalho. Muitas vezes você fazia coisas até que não era da sua área para poder ir se desenvolvendo e mostrando isso Exatamente. para o proprietário, no caso, né? Exatamente. Eu Então, penso isso bastante nisso. sempre ganhou mercado para mim. E eu fui crescendo, fui sendo promovido. Eu recebia muita proposta de trabalho no LinkedIn. Mas por quê? Entendi. Porque eu era colaborador, mas eu desenvolvia a minha marca pessoal. Eu falava, olha, galera, olha, esse aqui é o meu trabalho E e eu tenho hoje é experiência. empresário. Exatamente. E Eu eu vou faço até a mesma pedir para depois coisa. eles colocarem o site aqui também, né? danilofranza.com.br. Isso. Não tinha entrado no teu site, eu entrei hoje, Ah, comecei a dar legal. uma olhada, achei bem bacana, porque ele é um site fácil de ser explicado, de ser comunicado, e aí a gente vai colocar aqui, né, o pessoal da WK Produções, que é um grande parceiro nosso, onde a gente grava aqui. Se você puder falar um pouco também do teu site, o que Legal. ele mostra, o que ele demonstra, se ele atinge também pessoas. Maravilha. O site, o danilofrança.com.br, ele é focado principalmente para o mercado de palestras. Então, ali eu falo sobre a minha carreira de palestrante, sobre vendas e inteligência artificial. Então, no meu site dá para as pessoas entenderem o tipo de palestra que eu tenho, para que público, principalmente. Eu tenho 3 formatos, né, de conteúdo. Lá tem um vídeo teaser também com alguns cortes de algumas palestras, como uma degustação, vamos dizer assim, que o pessoal vê Consegue também. te contratar por lá Exatamente, também. exatamente. Tem o link lá do meu telefone, né? Então cai direto no WhatsApp, se ou eu ou alguém do meu time já faz o É atendimento. importante ter o site, né, Dani? Não só o É, Instagram, mas o site, né? exatamente. Eu acho importante ter os dois, né? Facebook eu acho que não, É, não tá muito. Acho que deu uma caidinha ou não. depende muito do que você vende, né? Mas, Hum, no geral, com certeza diminuiu muito. tá. O que eu percebo? Um público bem mais velho hoje tem frequentado mais o Facebook. Então, se eu tenho um produto que para atingir mais público 60 a mais, terceira idade, de alguma forma, aí o Facebook ainda Mas, pode ser um. às vezes o público mais popular também, Pode pode ser ser, assim, um pode ser pouco também. diferente do LinkedIn, porque o Exatamente. LinkedIn já é mais assim, empresarial, vamos dizer assim. Exatamente. Também é importante também ter o LinkedIn, Totalmente, né? totalmente. Para Eu mim é falo, eu não excelente. tenho, acredita? Para mim é excelente. A gente tem que melhorar todos os dias, né? Eu tenho que ter um LinkedIn, mas eu creio que muitas pessoas usam e procuram lá, né? Com certeza. Parcerias ou até algum cargo no LinkedIn. Com certeza. E para construção de relacionamento e gerar negócio, tanto para você contratar alguém quanto para você vender o teu trabalho, o LinkedIn É é importantíssimo. fenomenal. E agora entrando um pouco em relação a empresas que que hoje vocês atuam, né? Porque também deve ter empresas que você e a tua equipe faz uma atuação, melhora a empresa e de repente sai, ou aquelas empresas que te contratam mensalmente. Como é que está esse volume de trabalho hoje na tua empresa? Legal, Cerca de quantas empresas você tem hoje? E se você puder citar algumas empresas, ou tipo, advogado, clínica, médio, legal. barbeiro, até para quem estiver nos assistindo, identificar um pouco também de como ele contratar, não só a palestra, mas como ele contratar a tua empresa. Tá, maravilha. Hoje, nós estamos crescendo, graças a Deus o Amém. mercado vem sendo bem aquecido para a gente. Eu acredito que muito pelo resultado que a gente tem conseguido gerar para os clientes. Então, Aí vem as indicações também de outros clientes, né? exatamente, isso tem crescido muito. Inclusive, o programa de indicação é uma das estratégias que a gente implementa na maioria dos clientes, porque esse é um mercado que se fomenta, pensando no que a gente estava discutindo até antes do podcast, né, sobre toda essa questão de confiança, o quanto é importante um indicar o trabalho do outro. Então, isso vem crescendo muito. Hoje eu realizo também alguns atendimentos para algumas empresas, mas hoje a gente está formando um time também cada vez maior que realiza também esses atendimentos. E para mim, um bom cliente é principalmente aquele que ou ele tem uma área comercial ou ele está montando um departamento de vendas. Então, todo mundo que vai fazer um atendimento, seja via WhatsApp, via ligação, via videochamada, todos esses são bons clientes para mim. Eu só não atendo o comércio de rua, vamos dizer assim, porque aí é Tipo, uma um pizzaria atenderia? pizzaria, também não. Às vezes um treinamento, alguma coisa mais pontual, pode ser que faça Telemarketing sentido. atende. Exatamente, porque a estrutura de uma área comercial é
vamos dizer assim, em termos de estrutura, é parecido com o telemarketing, né? Tem pessoas ali sentadas no computador, vai receber um lead, vai ligar para ele, vai fazer uma reunião, algo nesse Se ele formato. não tiver equipe comercial, aí você não atende. Mas você pode, de repente, adotar para que ele implementar esse comercial. Pode ser Exatamente, feito isso também? exatamente, pode. Então a gente Hum, atende indústria, prestador de serviço, principalmente, tirando mais aí realmente comércio de rua, onde as pessoas vão até o lugar ali para comprar, né? Então, principalmente prestador de serviço e indústria, distribuidoras, né? Então a gente atende bastante consegue esse atender. mercado. Bacana. E a gente estava comentando agora há pouco, você tem até um testemunho, né, de um cliente seu que acho que É aconteceu verdade, ontem, foi. né? Eu até vi no teu stories, lá, acho que é muito bacana. Isso passa muita propriedade para as pessoas que estão, né, te conhecendo, querendo te contratar, é como se fosse um testemunho, né? Se você puder contar um Exatamente. pouco também do que Conto. aconteceu. Essa é uma corretora de seguros, que eu fiz um trabalho bem legal para eles, porque eles têm uma ampla carteira de. Eles têm vários produtos dentro da esteira deles, né? Tem uma carteira de cliente bem ampla também, porém o forte deles era seguro de automóvel, né? A maioria das seguradoras funciona assim também. E aí, qual que era a grande dor deles? A vendedora deles não conseguia vender outros produtos para a carteira que eles têm, principalmente, né? Então, quanta oportunidade tem ali perdida? E ela estava com uma dificuldade que ela tentava contato e também ninguém respondia a ela, ela não conseguia ligar para as pessoas, ninguém atendia e Estava se assim por sentindo diante. frustrada, vamos dizer assim. A pessoa Exatamente. vendia seguro de automóvel. Conseguia plano de saúde, Isso, outros perfeito. tipos de plano. Exatamente. E Entendi. aí eu entrei com uma estratégia para que, por isso que é importante eu enxergar todas as etapas do meu processo de vendas e entender onde está o gargalo. Então, no primeiro momento, o gargalo dela era fazer o primeiro contato. E aí nós montamos uma estratégia para que ela conseguisse isso através de uma ponte que o próprio time ali, enquanto fecha o seguro, fazia para essa vendedora. Então aí ela já começou a ter esse primeiro contato melhorar. E aí ela tinha um volume muito grande de pessoas para entrar em contato. Nem todo mundo estava interessado em outros produtos. Então a gente montou também uma estratégia que ela conseguia descobrir esse interesse, né, através de uma análise antes de fazer esse contato. Via IA ou não? Também, Utilizando também a também. IA. Inteligência de mercado, né, olhando o perfil da carteira de cliente deles. E aí ela começou a, primeiro, a ser mais efetiva no contato, depois ir diretamente com quem precisava daquele produto. Então ela não saía oferecendo todos os produtos para todo mundo. Ela olhava pelo perfil da carteira e já era assertiva no produto ideal para ele. Você E já isso acabou de dar uma dica aqui exatamente. gratuita. Exatamente. Eu super fiquem assistindo que você vai É, pegando esses exatamente. manejos e às vezes é com uma dica você já dá uma oportunidade que Exato. você muda. Perfeito. Não dá para eu sair atirando para todos os lados. Eu tenho que ser assertivo, porque na verdade, assim, o meu cliente ele precisa de uma solução. Mas se eu oferecer o que ele não precisa, não faz sentido nenhum. Não vai nem te responder. Exatamente. Então foi, assim, de uma maneira bem resumida, foi o que nós montamos para ele e eles começaram a ter muito resultado. Em pouco tempo. Exatamente. 3 meses. Nossa, três três meses de meses é muito projeto. rápido. Então foi muito bom. O projeto que eu fiquei muito feliz. E como nós temos uma relação pessoal, então eu mesmo fiz esse atendimento a gente participa de um grupo em conjunto, né? E aí ontem ele trouxe um testemunho para mim sobre como foi todo esse processo. Aí agora ele está colocando IA na empresa dele com um processo também de automação, chatbot. Aí a gente também já avançou com outros produtos para ele, né? E assim Que por diante. Então bacana, foi super fantástico. legal. E agora falando assim, um pouco de novo sobre o IA, né, que é a inteligência artificial, como é que essa parte na prática você já falou um pouco, mas na parte da teoria, isso é um robô dentro de um computador, de um sistema? O que que seria IA, assim, explicando para quem é mais leigo, assim, não tem entendimento? Tá. Nossa, complexo. Essa pergunta é um pouco difícil. Como que funciona? A IA, ela é como se, primeiro de tudo, ela tem um mecanismo. É como se realmente fosse um robô por trás. Em cima de um chat GPT, vamos dar um exemplo, Tá. vai. Como é que ela funcionaria? É como se Eu acho que é o que as fosse. pessoas mais usam, né? Exatamente. É como se eu realmente criei um robô. Por trás desse robô, ele tem um conhecimento gigantesco de base de dados sobre conhecimentos gerais. Ele tem acesso à web, então ele consegue entender e pesquisar na web tudo que existe por aí de informação. E sabe quando eu tô, se você, por exemplo, você está digitando uma mensagem e o teu WhatsApp ele não sugere completar a palavra? Por exemplo, Sim, você começou a acontece isso. escrever, é o mesmo mecanismo. Só que a resposta é muito maior. Então, eles conseguiram Interessante. pegar essa mecânica de autocompletar, é uma maneira preditiva de te dar uma resposta, né? Então, você está escrevendo uma palavra, ele já sugere o restante, né? É a mesma dinâmica, só que com uma complexidade um pouquinho maior. Então, inclusive, a IA surgiu dessa dinâmica de
de você ter uma resposta já preenchida, né? Quando você está digitando Ah, uma foi daí que mensagem. surgiu. Foi daí que surgiu. Então o mecanismo é o mesmo, porém é um banco de dados gigantesco de informações, que hoje a gente chama de Large Language Model, né? E esse banco de dados ele vai extrair essas informações e te montar de maneira preditiva a resposta que você quer. Então Entendi. funciona da mesma forma. Nossa, deu para entender bem agora, bem interessante. E em relação também a algumas palestras que você faz, né, você fala bastante sobre vendas 5.0, né? Certo. O que que diferencia esse novo estágio, né, do que vínhamos fazendo até agora? Legal. Eu, por exemplo, mesmo não sei o que quer dizer, né? Tá. O que que diferencia a venda 5.0 que você é especialista nisso? Legal. É principalmente agregar tecnologia ao processo comercial, seja Entendi. um sistema, um processo de automação ou principalmente inteligência artificial. Porque quando eu vou unir a minha experiência com automações de processos, ou seja, vamos pegar um cenário onde eu estou lá preenchendo meu CRM, marquei o cliente como vendido, vou montar um contrato, aí eu vou criar os pagamentos para esse cliente. Tem vários processos manuais que acontecem nessas etapas de vendas. E eu consigo unir tecnologia com esse processo. Ou seja, hoje, por exemplo, com um clique, eu consigo marcar o meu cliente como vendido, o contrato é gerado sozinho automaticamente, o cadastro no meu financeiro é feito automático. Se ele parcelou em 6 vezes sem juros, ele vai receber todos os boletos dele de maneira automática. Então, o quanto isso economiza de tempo meu e do meu time para focar no que realmente importa, que é gerar resultado. Então, tudo Entendi. começou a partir desse modelo, e principalmente unindo inteligência artificial nesse processo, porque a inteligência artificial consegue acelerar o meu desenvolvimento e meu aprendizado. Então, dando até um exemplo, hoje, se eu faço uma reunião de vendas, eu vou usar um aplicativo para fazer a transcrição. Então, tudo que a gente está falando na reunião é como se tivesse alguém ali digitando e transcrevendo para a gente. Depois eu pego essa transcrição, jogo na inteligência artificial para ela fazer uma análise. O que, que eu acertei, o que, que teve de bom, que técnica que faltou eu utilizar, o que, que eu poderia ter melhorado, que nota ele me dá. E assim ele vai fazendo que eu consiga entender o que eu posso melhorar e melhorar cada vez mais. Entendi. E aí, até falando um pouco sobre chatbox que fala? É assim? Chatbot? Chatbox. Chatbot. A gente, no nosso café, lá conversou um pouco sobre isso, Foi. que é um robozinho, né? Muitas pessoas estão nos assistindo, com certeza gostaria de saber o que que é, se ele realmente Legal. veio para crescer na parte das vendas. Puder falar um pouco sobre Tá. esse. É um robozinho mesmo, é assim É que um fala? robô. Imagina o seguinte, eu construo um robô e aí eu pego uma inteligência artificial existente no mercado, vamos dar o exemplo do ChatGPT, e é como se ele fosse o cérebro desse robô. Então eu acoplo tudo que eu construí nesse robô, as habilidades dele, eu vou pegar o cérebro do ChatGPT e colocar dentro dele. E aí esse robô é como se eu estivesse conversando no ChatGPT, só que agora eu levo ele para dentro do WhatsApp, só que eu vou enviesar todo o conteúdo para aquilo que é sobre a empresa que ele vai atender. Então é como se fosse uma pessoa do outro lado mesmo fazendo atendimento. Aí o robô ele sabe tudo da empresa, ele sabe como funciona o fluxo de trabalho, ele sabe tudo que ele tem que responder, quanto custa cada produto, ele vai saber tudo. E o custo deve ser caro disso. Não é, Não? e o que, que eu vejo de vantagem? Primeiro, assim, até para quem está assistindo pensar, eu devo colocar na minha empresa ou não? O que, que eu recomendo? Se atualmente você não tem um grande volume de mensagens chegando, e você dá conta, tá tranquilo, pô, de repente me chega 2 mensagens por semana, tá super tranquilo, eu não colocaria, porque aí sim não vale o investimento. Mas o investimento ele é menor que um salário de um atendente, porém ele não tira férias, ele sabe, domina todos os assuntos, ele não vai ficar Não vai doente, na justiça do trabalho. não vai na justiça do trabalho. Então o robô ele Não tem fica essa vantagem. grávida, às vezes, não tem o período menstrual. Exatamente. Então o que que eu percebo? Eu trago esse conselho também para as empresas que eu atendo. Ele não vai literalmente substituir uma pessoa, mas de repente você coloca esse robô para fazer esse atendimento e você vai colocar essa pessoa que fazia para uma atividade que gera mais resultado. E aí, no Então, caso, se a pessoa quiser comprar isso, você também ajuda na intermediação da venda ou não? Você tem esse eu tenho esse processo? produto, hoje eu Ah, tenho então esse não precisa de produto. comprar, melhor era contratar o Exatamente, Danilo. exatamente. Hoje nós temos essa solução também. Entendi. E agora falando em relação ao conselho, se o Tá, conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? certo. Mas eu anotei aqui, ó, um conselho que você daria para o empreendedor que está sobrecarregado, que eu creio que tem muita gente assim, né? E sente que está ficando para trás nessa corrida tecnológica. Certo, Qual que seria um conselho que você daria para esse empreendedor? legal.
Esse é um conselho bom porque eu também já fiquei sobrecarregado em algumas ocasiões, assim como Já passou grande por isso, parte né? dos empresários ficam também, né? O que que eu recomendo? Primeiro, foca naquilo que vai te gerar resultado. Muitas vezes a gente enche a nossa rotina com micro coisas que não são tão importantes assim naquele momento. Então, o primeiro de tudo é foca naquilo que você vai trazer de venda e foca no resultado. Traz resultado para o teu negócio, porque isso vai te dar a possibilidade de contratar gente, de contratar uma ferramenta. Então, esse é o primeiro conselho que eu sempre dou para as pessoas que estão sobrecarregadas. Entendi. Olha para a tua agenda, elimina aquilo que não é prioridade e foca no que vai te dar resultado agora, para que você tenha fôlego Esquece um financeiro. pouco o passado e esquece, Exato, também para de pensar muito no futuro. Faz o no exatamente, presente. exato. E se eu quero me desenvolver, principalmente pensando no caso da inteligência artificial, escolhe uma e aprende com ela mesma. Fala, olha, eu estou começando agora a usar a inteligência artificial, eu tenho um negócio nesse mercado, eu quero aprender com você como utilizar a inteligência artificial, de que forma, e a própria inteligência artificial vai ser a sua professora. Então isso é São duas fenomenal dicas também. importantes, então, né? Exatamente. Muito, muito bom. Se foram dicas para mim também, Legal. vou levar isso para mim. Em relação, vamos falar um pouco sobre o atendimento, a gente falou de IA, né? Certo. E também sobre o atendimento humanizado, né? Eu sei que já assistiu as palestras e que você fala bastante sobre o atendimento humanizado, que o importante é conseguir Legal. conciliar os dois. Se eu puder falar um pouco sobre essa ideia do atendimento humanizado, porque é tão importante, né, na era do mundo digital que a gente vive, que é Com importante certeza. realmente, mas a humanização do atendimento, o olho no olho, aquela parte de você falar assim, poxa, eu vou atender, eu vou fazer o meu melhor para poder ajudar aquela pessoa, aquela empresa. Na minha visão também é muito importante, e o mais importante ainda é o atendimento humanizado. Com certeza. E esse é um valor muito forte para mim, né? Até porque as pessoas não são robô, né? Nós temos Exatamente. sentimentos, nós temos dores, né? Exatamente. E esse fator humanizado, o acolhimento, para mim, são valores super importantes. Tanto quando eu vou atender um cliente, ou também sou o cliente de alguém, ou estou realmente batendo um papo com alguém, me relacionando, né? Então, para mim, é muito importante também. E o que que eu recomendo? Trazer aquilo que é sua essência para o atendimento, né? Então, tem gente que muitas vezes quer criar um padrão que ele não faz parte daquela pessoa, né? Ela não é daquele jeito. Então, olha para como você é e coloca aquilo no teu negócio, porque você vai atrair pessoas semelhantes. Então, sempre vai ter alguém que vai compactuar dos teus valores. Então, faz muito sentido que você seja você mesmo naquele atendimento. Tem gente que fala assim também, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Só que as pessoas também são diferentes, cada um tem um perfil diferente. Então, como que as pessoas gostariam de ser tratadas, né? Então, às vezes Se colocar no lugar do próximo, né? exatamente, Da pessoa. exatamente. Não só pensando naquilo que eu gostaria de ser tratado, mas em como cada perfil de pessoa gostaria, né? Então, aí aqui a gente entra até na esfera de perfil comportamental, né? Daquele DISC, né? Tem o dominante, influente, estável, conforme. Então, isso em vendas também é muito importante, porque cada pessoa tem um perfil mais predominante. Então, como que esta pessoa com esse perfil gosta de ser tratada, né? Então, isso no atendimento faz bastante diferença também. Se é uma pessoa mais seca e objetiva, não adianta também eu ser prolixo e ficar ali dando volta ao mundo na história, porque ela vai perder a paciência comigo. Se é uma pessoa já mais influente, ela gosta muito de conversar, eu posso bater papo ali à vontade, porque é o que ela quer também. Então, entender um pouco de perfil de cada um ajuda muito a humanizar o atendimento de acordo com aquilo que funciona para cada um também. Agora, se a pessoa também quer colocar um robô lá, um bot, e ela tem essa preocupação com a humanização, aí também é um conselho que eu dou. Pode ficar já despreocupado de cara. Por quê? O robô, você vai treinar ele para ele fazer do jeito que você quer. E quantas pessoas você já entrou em contato que não eram tão humanizadas assim no atendimento, na E hora. eu, nossa, muito, Então infelizmente. exato, e tem muita gente que tem essa preocupação, fala, nossa, eu tenho medo de colocar um bot e perder essa parte humanizada. E quantas pessoas tem do outro lado ali que realmente não deveriam estar ali? São mal educados, está tratando mal, ou não está Exatamente. respondendo às vezes. Até em relação ao tráfego pago, né, que a gente também faz na nossa empresa, né, a minha e da esposa da Fison Imóveis, tem pessoas que levam para a gente, que levam para algumas pessoas tráfego pago, levam o cliente, mas muitas vezes eles não dão o retorno necessário, até humano, ou passando, de repente, vai, o produto que essa pessoa precisa, numa rapidez, numa agilidade, e às vezes ela vai culpar o trabalho pela agência de marketing digital, mas muitas vezes, às vezes, quem não fez o bom trabalho Exatamente. foi o próprio funcionário. E aí acaba a agência podendo meio que pagando o preço
por um funcionário que não fez um bom trabalho. Exato. Assim, eu já atendi inúmeras agências e todas elas têm essa dor, porque elas geram muito resultado do lado delas, né, do lado de marketing, gerando os leads, só que o atendimento do outro lado é tão ruim que não consegue converter. Eu brinco e falo que as pessoas do outro lado desvendem. Estão desvendendo o trabalho, né? Porque o lead ele chega, mas ele é tão mal recebido, ou muitas vezes nem é respondido, e o cara tá achando que o problema tá no lead que é ruim, vamos dizer E às assim. vezes também quem contratou essa pessoa, contratou errado, porque essa pessoa também não é de vendas. Pode acontecer Exatamente, isso, né? exatamente. A de vendas tem que ter paciência, tem que ter educação, ela tem que estar antenada ali no WhatsApp. Falei muito com um amigo meu que ele faz esse trabalho também, ele falou assim, poxa, Júnior, eu fiz um trabalho para uma academia, tinha uma pessoa responsável para dar o retorno. E aí ele mesmo pegou um WhatsApp de uma pessoa e fez um teste, que é um teste real, vamos dizer assim. Ele mandou uma mensagem, era 9 da manhã, Perfeito. para poder saber de algumas coisas da academia. Quando foi 5h30 da tarde, no mesmo dia, a pessoa foi responder. Aí já era. Então, quer Cara, dizer, tinha que ser pelo menos, no máximo, umas 2 horas ela responder, ela ter aquele retorno. olha, eu tenho uma pesquisa que eu sempre mostro nas palestras também, a importância da velocidade com que você responde. É uma pesquisa que fizeram em Harvard e mostra que se eu respondo o lead em menos de um minuto, eu tenho 391% mais chances de converter ele. Um Um minuto. minuto. No segundo minuto, já cai para 160. E É assim ele vem muito. caindo, caindo, caindo. Em 24 horas, já é quase No certo caso, que a IA ninguém ela vai já, te ela já, responder. já é na hora. O Essa é atendimento, uma né? das vantagens de você ter um fluxo ali com IA, porque ela vai responder todo mundo simultâneo em tempo real. E com o nome, ela tem o nome, tem o Exato, rostinho, tem tudo ali, tem né? tudo. E se for uma pessoa que está atendendo, eu também sempre trago esse insight dessa pesquisa. Responde o quanto antes. A pessoa acaba, você viu que pipocou uma mensagem nova, por mais que você esteja fazendo outra coisa, no mínimo manda um oi para que você já Estou à comece uma interação. disposição, né? Meu nome é tal. Exato, porque a velocidade faz muita diferença. E por que que faz tanta diferença assim? Pensa assim, você está pesquisando um tênis aqui. Aí você caiu ali numa propaganda e você entrou em contato. Como você foi impactado e você entrou em contato, você clicou, o algoritmo entende que você está procurando aquilo. E aí ele começa a chover e te bombardear daquele produto, De outras de empresas, outras e quem empresas. responder primeiro, muitas vezes É leva. isso, E exatamente. também porque as pessoas são um pouco imediatistas, né? Também, também, que é tudo para ontem, né? É, E aí, o que que acontece? Alguém foi lá, respondeu primeiro. O cara entrou em contato com. Às vezes a pessoa até te achou no Google, foi lá no Google, vamos supor, estou procurando um corretor de imóveis, e a pessoa te achou pelo Google. Só o fato dela ter feito essa dinâmica, ela vai começar a ser impactada por vários outros corretores no Instagram. Aquele que responder primeiro, chamou pelo nome, deu um atendimento legal, acabou. faz a venda. É, E o dia a dia do vendedor, do empreendedor, não é fácil, né? Você é. vive isso aí também todos os dias, eu também. Tem um conhecido meu que ele fala que você ser empreendedor todos os dias é como se você se jogasse da ponte e ver se o paraquedas vai abrir ou não. Faz sentido, faz sentido. E às vezes você tem a parte financeira também tem essa complicação, se pode se dizer assim. Tem vezes que você está bem financeiramente, tem vezes que você não É, está bem financeiramente, é um alto e baixo no dia a dia que se a pessoa às vezes ela não tiver esse poder mental ou até emocional, ela não ter essa capacidade, eu creio que todos podem ter, mas tem pessoas que não se capacitaram para isso, às vezes é melhor até ela ficar num horário mais funcional, né, até ela ter esse preparo para realmente ela ir para o mundo dos negócios. faz sentido. Porque também, por mais que a gente fala assim, poxa, eu sou uma pessoa boa, tem muitas pessoas boas, mas no mundo do negócio, não é só ter bondade. Você também está fazendo negócios e isso às vezes não está muito no plano de ser bom ou não. Porque está envolvendo dinheiro, está envolvendo negócios. E tem muito tubarão Com nesse aquário. certeza. Você não pensa assim também? Com No certeza. mercado, né? O que que normalmente eu aconselho para quem quer começar um negócio, né? Por mais que eu tenha dado um passo onde eu fui pedir demissão e fui ali, vamos dizer assim, na loucura, mas isso foi muito conversado com a minha esposa, porque ela tinha um bom emprego, ela tinha um bom salário, e o que ela já tinha supriria as nossas despesas por um bom tempo, para que eu pudesse dar esse passo. Mas se eu não pudesse fazer isso, eu sempre recomendo para as pessoas façam em paralelo, e à medida que você tá começando a crescer, tá começando a gerar receita no teu negócio, ou essa receita já é o suficiente para você largar o emprego e colocar o pé de vez, ou você tá gostando do que você tá fazendo, tá ficando legal e você já não tá dando conta de fazer as duas coisas, aí dá um passo, né? Mas para realmente não fazer loucura e acabar se envolvendo, perdendo um emprego bom muitas vezes, né? E dando um passo, porque realmente é um aprendizado, né?
A gente tem vários altos e baixos, né? A gente não toma toda a decisão que a gente toma é certa, né? A gente erra muito também. Você não acha também que empreender não é para todo mundo? É, Porque tem muita também. gente que fantasia também o Sim, empreendedorismo como, como meio que um sonho, assim, e na verdade não é isso, né? É muito é, mais profundo o totalmente. empreendedorismo. Eu vejo que quando a pessoa vai pelo sonho, acaba sendo até mais perigoso. Porque o que que eu penso? A minha empresa, ela existe hoje para com que eu realize outros sonhos e com que eu dê sustento para minha família, com que eu consiga contribuir com a sociedade, com outros colaboradores, fornecedores. Agora, se eu tenho um sonho e eu transformo ele num negócio, o que que acontece se ele não vai bem? É um sonho meu, eu vou insistindo, 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 eu vou só me colocando cada vez mais ladeira abaixo, né? E é difícil a pessoa parar de dar burro em ponto de faca e falar, não, agora é hora de eu parar, eu fechar isso aqui, retomar outra estratégia, vou de repente voltar para o mercado de trabalho e empreender de novo, né? Então, quando a pessoa, o sonho dela é aquele negócio, ela insiste muito e faz de tudo, mesmo que o negócio, às vezes, estrategicamente falando, já foi pro buraco, né? E aí, às vezes, financeiramente vai pro buraco e às vezes acaba É, acontecendo com filhos, com aí se família, com endivida, relacionamento. exatamente, vão gerando outros Ainda problemas. mais no Brasil, que é mais difícil ainda o que empreender, porque nós temos altos impostos, né? Bastante. Infelizmente, os valores que nós pagamos de impostos, né, em todas as áreas, mas para o empreendedor e no começo também, né? É, Quando ele vai montar exatamente. uma empresa. Outra coisa que eu acho interessante que veio aqui agora na minha mente, Danilo, por exemplo, a pessoa que trabalha com vendas, né? Do que você acha? Vou dar um exemplo. Ele trabalha como vendas numa concessionária de automóveis, né? Certo. E às vezes aquele cara, ele acordou, ele não tá bem. Eu não tô falando assim, de saúde. Mas ele teve uma briga com a esposa, ou tá com um problema financeiro, e ele tem que ficar na linha de frente para poder atender bem as pessoas. Você não acha que de repente seria mais inteligente dele falar assim, poxa, ao invés de eu atender, eu vou passar a bola pro meu amigo, eu não vou atender hoje, por exemplo, né? Eu vejo que, e principalmente pensando se tiver outras pessoas que vão poder fazer, suprir, o cara pode ir para os bastidores, de repente ficar ali só No no atendimento do administrativo, WhatsApp, no administrativo, o cara de repente está atualizando os anúncios no Web Motors da vida, né? Então eu acho que faz muito sentido sim, porque queira ou não, se eu vou em algum lugar é muito fácil de perceber quando a pessoa não está com uma energia legal, né? Então, seja às vezes um caixa do supermercado ou realmente um vendedor de uma loja, eu percebo isso quando a pessoa não está legal, e aí parece que fica um clima estranho e de repente isso impacta mesmo no né? E resultado, se né? ele tem os parceiros, amigos ali, de Exato, repente ele fazendo isso, a própria pessoa também vai fazer com ele quando ela não estiver bem. exato, E nós somos humanos, a gente pode estar realmente ruim naquele dia por algum exatamente. motivo. Às vezes não quer ficar conversando com os próprios amigos, de repente você ceder esse espaço. Eu acho que É, é bem interessante, porque que nem eu dei um exemplo agora de loja de concessionária de automóveis. Se a pessoa entrou ali, a probabilidade dela comprar, dela é reverter uma grande, muito grande, né? com É mais ou menos igual certeza. a pessoa vai no mercado, ela vai comprar algumas coisas no mercado, ela vai levar algumas coisas mesmo. Não quer dizer que ela vai na concessionária que ela também vai comprar. Mas eu acho que a probabilidade dela parar ali e ela vai ali perguntar naquele carro, se você não está bem, de repente você acaba perdendo esse cliente e deixa do amigo também. Com Poderia. certeza. Mas aí nesse caso, por exemplo, teria algum jeito de ter a IA ou não? Já não teria. Se for um atendimento físico, aí fica já complica um pouco, porque ele realmente tem o fator humano ali envolvido. Eu acredito que o que você comentou ajuda bastante, porque eu posso naquele dia atuar nos bastidores, eu vou fazer uma força-tarefa de repente responder todos os leads que entrarem em contato no WhatsApp, vou fazer um trabalho mais de bastidor onde eu vou ficar quietinho Não com ficar na linha ele. de frente. Exatamente. E aí Entendi. deixa a galera na linha de frente, porque o que eu estou fazendo ali no bastidor também vai levar mais visita para a loja no dia seguinte. Bacana, bacana. Também você é sócio de uma plataforma de agente de IA, né? Sim. O que exatamente são esses agentes? Como eles são diferenciais nos antigos chatbots, né? Tá. Se puder falar um pouco Aí a gente sobre isso. tem duas formas de olhar. Uma é o próprio chatbot que a gente veio falando, né, sobre a questão do WhatsApp, responder lá e conversar e tudo mais. Mas, dentro do universo de inteligência artificial, a gente também consegue criar, vamos dizer assim, trabalhadores operacionais para algumas atividades. E aí esses agentes eles vão executar essas atividades por você. Então, aí eu desenvolvo esses agentes dentro das empresas. Então, vou dar um exemplo, olhando até para o time de vendas. Uma dinâmica muito boa no comercial é quando eu faço roleplay, que é uma simulação, onde eu pego, normalmente é feito com dois vendedores, um
vai se passar pelo cliente e o outro vai se passar pelo vendedor para eles poderem treinar. É um cenário da vida real, Um você faz cenário, eles fazerem um isso, teste ali. exatamente. Então isso ajuda muito o vendedor a performar, porque ele vai treinar objeções, ele vai treinar a rotina dele, o discurso. E quando começou a surgir esses agentes de IA, eu criei um agente que ele faz esse roleplay. Então o vendedor ele treina com o robô pelo comando de voz e o robô se passa pelo cliente. Só que o robô ele traz uma complexidade muito maior. Então o vendedor ele, muitas vezes ele está ali enviesado no mercado dele, no conhecimento dele. Então ter um robô e um humano fazendo esse roleplay é fenomenal, porque Incrível. ele se passa pelo cliente assim é assustador. Ele vai trazer todas as objeções que o cliente traria, né? Ele vai conversar ali, vai negociar, ele vai fazer de tudo. Então, esse é um tipo de agente que a gente cria. Tá. Outros são voltados mais para análise, então, que nem eu comentei da transcrição da reunião, eu coloco lá dentro do aplicativo do agente e ele vai fazer a análise, vai dar os insights para o vendedor, né? Entre outros agentes que a gente consegue fazer. Tudo que hoje é manual e operacional, a gente consegue criar um agente para executar, justamente para quê? Livrar o time para aquilo que realmente importa, que é gerar resultado. Isso tudo depende da empresa ou de quantos funcionários, colaboradores tem essa empresa, para você aplicar isso ou não. Hoje eu já cheguei a aplicar até em empresários que trabalham sozinho, para que ele. Tipo um advogado, por exemplo, Exatamente. um médico, daria para fazer? Dá, exatamente. Porque aí ele consegue desafogar o operacional dele, delegar atividades que demandariam muito tempo operacional dele, o agente vai executar e vai fazer por ele. E tudo isso você fala um pouco no. Porque você tem 2 livros já escritos, né? Não sei se você pretende ou está escrevendo já algum outro. E você fala também um pouco Legal. tudo isso sobre nos seus livros? Nos livros que eu tenho escrito, não, mas aí já até pegando um spoiler, esse ano eu estou escrevendo outro, que é realmente focado em inteligência artificial e principalmente nessa parte de vendas com tecnologia. E aí eu estou escrevendo, provavelmente eu vou lançar no segundo semestre. E aí esses livros são vendidos ou quando você vai na palestra, a pessoa te contata para a palestra e já ganha alguns livros para poder doar? Como é que funcionaria essa parte Legal. comercial dos livros e até também da sua palestra? Poxa, estou assistindo ali o Hope TV, quero contratar o Danilo para ir num evento que eu estou organizando Legal. ou para palestrar na minha empresa. Teria como fazer isso? Com certeza. Aí as pessoas podem acessar através do meu site, que é o danilofranza.com.br. Tem o meu Instagram também, que é danilo_franza. Vocês podem pegar o link na minha bio, que vai direcionar vocês para o site, vai direcionar para o atendimento do meu time também. E lá eu também vendo os livros. E quando um cliente ele chega na consultoria, ele também vai ganhar um livro, né? Então tem alguns cenários que ele vai ganhar esse livro. Mas quem quer comprar diretamente o livro ou contratar uma palestra, pode fazer pelo meu site ou pelo próprio Instagram também. Se for já assistindo a gente aqui, ganha um desconto. Ah, com certeza, com certeza. Bacana. Eu também anotei aqui, ó, como é que vocês utilizam a IA para otimizar o funil de vendas dos clientes? Hoje se fala muito de funil Legal. de vendas. Como é que vocês utilizam pode falar que é um programa, IA? Pode ser também. Para poder melhorar o funil de vendas. Legal. O que que eu gosto sempre de trazer? O funil, ele, para quem nunca teve contato com o funil de vendas, imagina literalmente um funil onde as pessoas chegam, por exemplo, estou investindo em tráfego pago. Tá chegando um monte de gente no meu WhatsApp. Essa seria a boca do meu funil. Eu começo a fazer algumas perguntas. Pô, o que você está buscando? Você tem empresa? Quantos funcionários? Algumas pessoas não fazem sentido, outras vão parar de responder e assim por diante. Então esse funil ele vai ficando curtinho, até que no final vão ter pessoas comprando, que é o fundo ali do meu funil. Que é Então, onde todos nós queremos chegar, né? Na hora da exatamente, venda. com mais pessoas, cada vez mais pessoas. Cada uma dessas etapas enfrentam desafios e gargalos. Agora imagina eu usar a inteligência artificial para analisar cada uma dessas etapas e entender o que, que eu posso melhorar. Porque se eu melhoro uma etapa, a próxima vai chegar com mais gente, consequentemente lá na venda vão chegar mais pessoas também. Então a ideia de unir os agentes ou mesmo IAs para fazer esse tipo de análise me ajuda a ter cada vez mais pessoas em cada etapa do funil, porque eu vou conseguir fazer um processo de melhoria nele. Seja encurtando o caminho, seja, às vezes, pô, de repente eu faço 3 reuniões para chegar numa venda e eu consigo descobrir uma forma agora de fazer uma, de fazer duas. Então, além de eu conseguir colocar mais gente em cada etapa, eu também vou conseguir otimizar o processo e vender mais rápido. Porque tem produtos que têm um ciclo de venda maior, um ciclo menor, Entendi. né? Então, isso ajuda muito também. E se a pessoa, o empresário, por exemplo, quiser te contratar também para poder fazer como se fosse um pente fino, vai, na empresa dele, não só para pensando em venda, mas pensando
na entrada da empresa, na compra. Também tem como fazer esse trabalho com você ou você tem um parceiro que faz? Essa parte de entrada de custos da empresa. Tá. Aí eu indico parceiros também, exato. Porque a Que gente aí falou eu, bastante de vendas, que seria o final do funil. aham. E nesse começo de funil, que seria uma entrada, de repente, de despesas. Poxa, eu estou gastando muito na minha empresa, eu quero contratar o Danilo para poder diminuir esses custos. Aí você não faria isso ou tem como fazer isso com a IA também? Tem também, tem também. Tem. O que acaba acontecendo muito, pelo fato de eu ser contador, tem muito cliente ou até amigos que eles acabam pedindo minha ajuda para olhar, às vezes, realmente em algum aspecto financeiro, ter esse olhar mais estratégico, tanto financeiro quanto do aspecto empreendedor geral, vamos dizer Aí é assim. bom ser contador nessa hora. Exatamente. Unindo Então, o útil ao exato. agradável ali. Então tem alguns cenários que eu realmente acabo ajudando nessa questão financeira também. Mas não é o foco da empresa em si. E aí, se há algum trabalho mais complexo que vai demandar muito tempo mesmo, eu acabo realmente indicando algum parceiro. A não ser que Uhum. seja um problema de custo na área comercial, que aí é um trabalho que a gente já desenvolve mesmo durante o processo. Tá utilizando IA sempre ou nem sempre? Também, nem sempre, nem sempre. Depende Na muito. verdade, a gente acaba unindo muito os dois fatores, né? O fator humano, eu acredito que independente da IA, tem que ter alma naquilo ali que a gente está fazendo, então o fator humano vai contribuir muito, a IA vai ajudar a acelerar, né? E no aprendizado, principalmente. E aí, muitas vezes nesse cenário, quando eu preciso olhar para custo, para esse tipo de informação, eu acabo acoplando ali algum parceiro também. Acho que é bom ter os parceiros É, sempre, né? exatamente. Igual, por exemplo, montamos uma área comercial, pô, preciso de vendedor. Aí tem lá parceiro de recrutamento e seleção. Então a gente vai sempre acoplando os parceiros Nos ali para eventos de ajudar. network você vai conseguindo ter esses parceiros também, Demais, né? Por isso é demais. importante participar dos eventos, né? Exatamente. E principalmente eventos, vamos pegar, por exemplo, o próprio Hope. Existe um propósito, existe pessoas que compartilham dos mesmos valores, né? Então, você poder contar com uma rede de pessoas que faz muito sentido para você, então isso também ajuda demais. Porque não Qual é que está a só. expectativa, falando isso agora um pouco do próximo evento, né? Para quem não sabe, 24 de fevereiro agora no restaurante Buenas, 19 horas, estão todos convidados, inclusive mulheres também, né? Que são as Legal. mulheres dos amigos, a gente vai fazer uma confraternização, vai ter a palestra do Danilo Franza, do Bruno também, uma palestra bem bacana sobre família e finanças. Provavelmente a gente vai ter uma música lá também, estou conversando Legal. com um amigo meu. Vai ser noite de aprendizado, uma noite abençoada e também de a gente poder trocar ideias. E aí, te agradecer por mais uma vez você Bom, topar estar palestrando. E como é que estão as expectativas para esse evento? A gente está colocando aqui também, né, na tela para as pessoas entrarem no Instagram e conhecer um pouco mais sobre o nosso 2 anos de evento já. legal, bom demais. Isso que é importante ter consistência, né? Para fazer É. crescer cada vez mais. Expectativa tá lá em cima. É porque você já Eu palestrou em um, né? Agora vai palestrar de novo. exatamente, e eu agora tenho trazido mais novidades também, né, pro decorrer da palestra. E com certeza o pessoal vai conseguir colher bastante benefício e principalmente aplicar. Eu comentei com você, antes da gente começar, né, eu introduzi algumas etapas de aplicação prática, justamente porque facilita muito o aprendizado, né? Então, Quem já assistiu a primeira palestra pode ir que, não, que com vai ser uma palestra certeza, diferente. é E diferente, é boa, bem que outra. diferente. É bem diferente. Então, Bacana, Danilo. Outra coisa que eu te perguntar antes da gente terminar é passar rápido, né? Que eu falei nossa, com você, voou. passar muito rápido, mas é que realmente quando a entrevista é boa, o bate-papo é bom e flui. Você falou até agora de amigos, né? E a gente tem bastante amigos, e é difícil você, às vezes, conseguir separar, às vezes a pessoa separar essa parte de amizade da parte de empresa e financeira. Creio que deve ter pessoas que falam assim, pô, chega em você e fala assim, pô, você não consegue fazer um pente fino ou fazer um treinamento lá na minha empresa tal. E às vezes, por ser amigo, você também tem aquele jeito de poder falar de um custo, de como cobrar, de passar um orçamento. Como é que você leva isso? Você leva isso de letra? Tem muitas pessoas, às vezes, por ser amigo, ele fala, poxa, eu vou fazer de graça, tal, mas ele tem um trabalho, ele tem uma equipe. Com certeza. Então, como fazer isso para separar essa parte de amizade e também de fazer uma cobrança pelo seu trabalho? Legal. Aí é um ponto excelente, porque eu vejo dois caminhos. Um deles, se o cara realmente é teu amigo e ele tá num momento bom, mas ele tá precisando de ajuda, se ele é teu amigo, ele vai querer te pagar. Aí é o É, bom amigo, né? é um bom amigo, exatamente. Porque, pô, não tem como, né? Todo mundo precisa se sustentar, né? Tem conta para pagar. Não, e é Então, trabalhoso o que você vai fazer, né? Não exatamente. é só dar uma dica, por exemplo. Exatamente. Então, esse é um primeiro cenário. Pô, o cara é teu amigo, se eu tô contratando um amigo meu, o mínimo que eu vou fazer é questão de poder remunerar ele, até também como uma forma de contribuir. Às vezes o cara tá num momento que ele tá começando um negócio. Então, eu vejo esse é um detalhe importante. Outro pode ser que a pessoa esteja num momento desafiador e ela tá precisando de ajuda e não consegue.
Então, por que não ajudar o teu amigo também? Então, eu acredito que ter essa análise crítica, se ele está precisando muito de ajuda e ele não pode pagar, e por ele ser seu amigo, você vai ajudá-lo da maneira que você pode, né? Então, eu faço isso também. Mas E, muitos não pensam e não fazem desse é, jeito, né? Como você está falando, né? Com certeza. exatamente, exatamente. Então, tem hora que eu tenho que realmente dar uma dosada, né? Porque senão eu quero ajudar todo mundo. Porque, pô, você está prosperando, está crescendo, o copo está cheio, por que não transbordar para outras pessoas também, né? Eu acho que é importante transbordar, mas também é importante você falou da parte da situação em que o teu É, amigo está e também saber se ele é teu amigo ou se ele está bem só, de repente só se isso, aproveitando. exatamente, Ou, por exemplo, poxa, ele precisou de uma ajuda, mas que 3 meses ele está bem. Fala, pô, vou chamar o Nino lá e agora vou contratar ele de novo, vou fazer uma remuneração boa. Tem que exatamente, ter esse jogo de com cintura. certeza. Porque, que nem eu falei, tem muito tubarão, né, no mercado, e nós que temos bastante amigos, graças a Deus por isso, a gente também tem que ter meio que um pisar em ovos, mas tentar ajudar sempre, mas também ver se até o momento que você não se prejudique. Porque eu creio que você tem pessoas que também vão, que você trabalha com você, que são colaboradores, que eles Exatamente, têm que ser remunerados por isso. com De certeza, repente você pode fazer um abatimento da sua parte, mas de repente fazer de um parceiro com que ele paga aquele parceiro, com é certeza. uma dica, né, Tudo é também. justo, exato. Eu acredito que vale muito a pena analisar o contexto e principalmente faça perguntas. Como que tá o momento? O que que você está precisando? O que que você tem feito? Como tá teu caixa? Se tá bem, não tá? Pô, aí com base nisso você consegue entender se você consegue dar alguma ajuda pontual ou se você vai ter que cobrar mesmo. Ou às vezes um parcelamento Ou às também vezes ajuda bastante. exatamente. Interessante. Poxa, estamos chegando no final. Antes de eu, né, dar tchau pro pessoal, queria que você também desse um tchau, deixasse suas redes sociais, convidasse o pessoal para participar aí do nosso Hope, o que você sentiu também quando você palestrou no Hope. Legal. Você fica à vontade. Fechou. Então, primeiro quero agradecer vocês que assistiram a gente até aqui. Meu site danilofranza.com.br, meu Instagram danilo_franza. Se você também atua no LinkedIn, Danilo Franza, você vai me encontrar lá no LinkedIn também. E vão no Hope, é um lugar incrível com pessoas do bem, todo mundo com um propósito. E eu acredito que para você que quer desenvolver cada vez mais no seu negócio, você está buscando crescer e crescer com um propósito, você tem que estar no ambiente certo com as pessoas certas. Então pode ter certeza que o Hope vai ser um lugar excelente para você estar também. E vamos lá, porque vai ser incrível, eu tenho certeza. Que legal. Nino, obrigado mais Eu que uma vez. agradeço. Sucesso, Deus abençoe. Amém. Tamo junto aí sempre. Obrigado pela parceria, pela amizade. Sempre que eu convidei, você sempre esteve à disposição. Fico muito feliz por isso. Vocês também que nos assistiram até agora, gratidão mais uma vez. Deus continue abençoando todos vocês. Continue nos seguindo também nas redes sociais, né, clicando no sininho, no canal do YouTube do Hope TV e também no nosso Instagram, Hope ABC. Até uma próxima. Fiquem na paz. Deus abençoe.